Shalom Adonai, bom dia, mais um dia de vitória, né? Pela fé. Estamos aqui gratos a Deus por Ele estar nos dando essa vitória de vermos mais um dia e não estar na cidade do esquecimento, né? Onde o nosso corpo vai repousar, né? E ali não tem louvores nem adoração a Deus, só os mortos. Graças a Deus pela nossa salvação, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Foi esse o propósito de Jesus vir para essa esfera, o planeta Terra, né? Essa dimensão. Que ele é a ponte que une o homem a Deus. Não existe outro meio de salvação. Pode até inventarem, né? Outros meios, mas a ponte que une o homem a Deus é Jesus. Por quê? Porque lá no livro de Romanos fala, todos pecaram, todos, não tem esse. E destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus é a ponte, então Jesus é o caminho, Jesus é a porta. E por isso que nós devemos agradecer pela vida de Jesus. Agradecer a Deus pela nossa família, né? Pela nossa saúde, ainda que muitas vezes o nosso corpo físico, né? Que tem um corpo espiritual, né? O nosso corpo físico às vezes está cansado, né? Já, às vezes de muita idade e com os desafios da vida e as doenças vêm para nos perturbar, né? Então a gente agradece a Deus por tudo, pelo alimento, pelas vestes, pelos amigos, pelas batalhas que enfrentamos, porque através das batalhas nós amadurecemos, né? Através das batalhas nós ficamos fortes, né? É isso, dá mais experiência. Agradecer a Deus pela vida dele na nossa vida, agradecer a Deus pelo Espírito Santo, enfim. E orar pelos nossos inimigos, orar pelos amigos e orar por aqueles, né, que alguma coisa se levantou contra nós, né? Aqui na Terra a gente tem que estar ciente que a gente não agrada todo mundo. Nem Jesus agradou a todo mundo, né? Infelizmente, tem os dos contra. Mas, enfim, a gente vai abstraindo essas coisas e a gente vai na nossa peregrinação. Estamos na parte 2, né, da vida de Jó, que nós vimos a vitória, as bênçãos de vitória que vem pela fé. Vimos que o livro de Jó é um livro muito discutido entre os eruditos da Bíblia, entre os estudiosos, os teólogos, os PhDs das Escrituras Sagradas. Né? Vimos que é desconhecido a autoria, porque uns falam que é Moisés, né? A discussão é porque é o livro mais antigo da Bíblia. Pela ordem cronológica de antigo, ele era para ser o primeiro. Mas, enfim, essas questões não é para nos deixar perturbados. O valor que tem o livro é a essência de um homem que escolheu ter intimidade com Deus, de ter amizade com Deus, de ter fé. Isso é mais importante. A primordial lição que nos deixa é essa, de nós termos intimidade com Deus. Ele era um homem rico, bem-sucedido, de tudo tinha e muito, né?
tinha também uma família extensa, vasta, né? E ele demonstrou um bom pai de família, um bom senhor, né? Um bom administrador. E cada filho ele orava e oferecia sacrifício por cada filho, né? Mas o coração dele não estava nada disso, porque ele aprendeu, não me pergunte como, mas ele aprendeu: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre sua própria vida, sobre sua família, sobre seu conhecimento, sobre suas riquezas, seus bens. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E quando a gente começa a colocar em prática este amor, não verbalizando só, né? Botar na prática, porque Jesus é o verbo, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus verbalizou todo o seu amor. Então foi isso que Jó fez. Não só de palavra, não só das ofertas, dos holocaustos, das orações e adorações que ele todos os dias fazia ao Senhor. Mas na prática, ele colocou na prática, né? E todos viram. Tinha falhas que nós vamos ver, tinha defeitos, né? Mas ele não abriu mão. Então nós vimos, separamos aqui, é como eu disse já em uns vídeos anteriores. Todo o estudo que eu faço das escrituras, eu uso a Bíblia Thompson, né? É muito antiga essa Bíblia minha, né? Era da minha biblioteca que eu tinha. Tá aqui o carimbo da biblioteca, né? E eu estudo a Bíblia pela Bíblia Thompson de estudo. Eu acredito que você acha ainda na internet. Compre, que é muito boa para se estudar. É completa. Para mim, é completa, né? E a minha simplicidade de estudar ela, porque eu não sou nenhuma teóloga, eu não sou nenhuma erudita da Bíblia, mas eu tenho fé no Senhor que fez céu e terra, né? E Ele vai nos dando graça, né? Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, buscai e acharei. Batei, batei e abre-se-vos-á. E eu tenho pedido ao Senhor, nas minhas falhas, na minha humildade, que Ele me dê sabedoria para eu entender essa sagrada letra. Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro místico, não, não, não. A Bíblia fechada é a palavra de Deus, ela é aberta, é a boca de Deus falando para nós. E nós vimos que essa história de Jó, a fé de Jó, ela se tornou um livro. Poderíamos botar o livro da fé, né? Então, dividimos em várias cenas. Vimos cena 1, Jó e sua família antes da aflição, né? E cena 2, quando Satanás se apresenta diante de Deus e chama a Deus para a briga, né? É muito louco. É uma criatura que não tem realmente nenhuma noção. Na cena 3, nós vimos Satanás voltando de novo, porque não estava satisfeito, porque ele queria ver. O que ele queria ver
não era apenas Jó destruído, ele queria ver Jó blasfemar. O que ele queria era isso, ver Jó blasfemar. E é isso que eu aconselho a você. Por tudo que você for passar, não fale nenhuma bobagem, só agradeça a Deus, louve a Deus por tudo. Nada fugiu do controle de Deus, tudo está no controle. Na cena 3, Satanás volta, que eu falei, né? Na cena 4 foi quando a gente ficou a chegada dos 3 amigos de Jó. E eles ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, né? Que foi no capítulo 2, nos versículos 11 a 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, ele tinha amigos, né? Todo o mal que lhe sucedeu. Vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Sofá, o Naamatita, pois tinham combinado para virem com doer-se dele e consolá-lo. E levantou-se de longe os olhos, e não reconhecendo, choraram em alta voz. E rasgando cada um seu manto, lançaram pó para o ar, sobre a sua cabeça. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, amigos, né, que são amigos, não é só de boca, mas é de ação, que comita numa reação boa. E quando eles viram a situação de Jó, choraram demasiadamente. Mas Jó, eles ficaram 7 dias e 7 noites ali calados, junto com Jó, porque viu que a dor era muito grande daquela doença. Para não lhe dizer que Jó, ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Ele foi afrontado, né? Ele passou por provação no espírito, na alma e no corpo. Não é isso? Quando chegou a vez dos filhos dele morrer, que todos morreram de uma vez só, ele não se conteve, rasgou suas vestes e chorou amargamente. Depois vieram as úlceras, que provavelmente era câncer, e era muita dor. E lhe restava só um caco de telha e as cinzas. E aqui na seção 5, nós vamos ver a paciência de Jó começa a acabar. E ele expressa sua queixa no capítulo 3 de Jó. Porque Jó não era Deus, Jó era homem, com suas limitações. E ele estava com as suas emoções em frangalhos, porque ele tinha perdido também seus filhos. Não era nem tanto pelos bens. E ele estava fragilizado, porque a doença, meus queridos, nos deixa fragilizado. Eu que o diga antes da biópsia. Porque os médicos tinham suas desconfianças. É câncer, não é? Mas parece, tem esse sinal, tem esse. Mãe morreu de câncer, tia morreu de câncer. Então eu estava fadada a ser um câncer. Então vem aquelas
turbulência mental, emocional. Mas a fé a gente não deixa. O sorriso no rosto, a alegria expressa que Deus está no controle e que nós não iremos perecer. Mas, dado o momento, nós nos queixamos. E eu me lembro que uma vez eu fui socorrida, né? Fui para o hospital e com sangramento e antes eu passei no postinho e o meu médico, ele estava fora, estava fazendo visitas e ali ele me encontrou chorando, porque eu chorei, eu não disse a ninguém, mas eu chorei. Eu disse, pronto, é câncer mesmo. Com sangramento é câncer. E ali ele me consolou e, ao mesmo tempo, eu consolei ele. E foi, assim, uma situação bem, né, emocionante. E assim Jó estava com as suas emoções em frangalhos. Ele estava com as suas emoções abaladas. Lógico que eu não estou me comparando a ele. Não, a minha prova não chegou no nível da de Jó. Mas o que eu estou dizendo, que quando a gente chega nessa ocasião, é porque estamos muitos fragilizados. Então vamos ler aqui capítulo 3. Depois disso abriu Jó a sua boca, depois dos 7 dias e das 7 noites, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. O que ele fez foi isso. O seu nascimento, o seu dia. E Jó falou dizendo, pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Então, Jó teve aquele momento de seu deslize emocional. É normal você chorar, é normal você questionar, não é normal você blasfemar. Não é normal você murmurar, porque tem uma diferença. Tem uma diferença muito grande, né? 5. Reclamam para si as trevas e a sombra da morte. Habite sobre ele nuvens, expandendo todo o que está escuro. Então, Jó aqui, ele começa a botar toda a escuridão do dia do seu nascimento. Quando aquela noite dele se apoderasse e a escuridão, não se regozije ela entre os dias de anos e não entre o número dos meses. Ah, que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Ele estava só falando do seu nascimento, porque a dimensão que Jó estava passando, nenhum de nós aqui, meros mortais, sabemos, né, o que ele estava enfrentando naquele momento. As trevas da alva lhe escureceram, espera ele em vão a luz e não veja as pálpebras da manhã. Então Jó estava externando até a escuridão emocional que estava nele, falando do seu nascimento, falando da sua dor, das suas perdas. Então ele estava ali botando para fora toda a sua emoção. Então no versos 11, porque não morri ao nascer, porque não expirou ao ver a luz, porque me receberam os joelhos, quer dizer, a parteira que estava ali de joelho, né? E porque os seios para que eu mamasse a sua mãe. Por quê? Porque eu não morri naquele dia. Porque eu não fui embora naquele dia que eu nasci.
E eu sei que muitos que vão ver esse vídeo que está passando no leito da enfermidade, um câncer, uma AIDS, uma doença degenerativa, né? Tem uma doença chamada ELA, que é uma doença degenerativa. Então, um amigo meu morreu dessa doença. Ele era meu compadre e ele morreu dessa doença. Pouco tempo ele morreu, né? E quando, nos últimos momentos da vida dele, quando eu cheguei junto dele, a gente não falava. Ele só chorava e olhava para mim. E ele aceitou Jesus no leito da sua morte, né? E Jó, ele estava externando toda a sua emoção, pois agora estarei deitado e quieto, teria dormido e estaria repousando se ele tivesse morrido, ele estava falando. Como os reis e conselheiros da terra que reedificaram ruínas para si, ou como os príncipes que tinham ouro, que enchia as suas casas de prata, ou como um aborto oculto eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Então ele foi mostrando também a situação de toda a situação da terra, de reis, de ricos, de nobres, de pobres, que tudo isso são efêmeros, por mais que você esconda suas riquezas ou exponha, um dia vai terminar, né? E ele diz no verso 17, ali os ímpios cessarão de perturbar e ali repousará os cansados. Ele está falando aqui da impiedade dos homens maus, né? Que vive, porque tem pessoas que vivem só para tramar maldades para as pessoas, né? E Jó, no versos 17, ele diz que os ímpios ali cessam da sua perturbação e repousa ali os cansados das suas pelejas. Eu soube desses dias que duas amigas minhas daqui do INCRA, de Capuí, né? Foi o primeiro lugar que eu fiquei em Capuí. Elas morreram de câncer, elas dormiram no Senhor. Elas descansaram, né? E Jó está falando aqui, eles descansaram. Eu queria estar descansando, eu queria estar livre disso. 18. Ali os presos descansam junto e não ouve a voz do exator. Então ele está falando até dos condenados, né? Que passa anos nas cadeias, né? Os nossos presos do mundo, né? E que um dia vai ter que morrer. E aqueles que morreram em Cristo vão descansar. Infelizmente, aqueles que não estão em Cristo não irão descansar, irão para o tormento eterno. E ele está falando aqui no verso 19, o pequeno e o grande ali estão, e o servo está livre do seu Senhor. Então aqui ele fala da situação da morte, ninguém se livrará. O pequeno e o grande, o servo estará livre do seu Senhor. Aqui ele está falando da escravidão, aqui ele está falando de todos que estamos igualitários, iguais. Ali a morte não respeita ninguém. Ela entrou através da queda do homem lá no Éden, né? No verso 5, porque se concede luz ao aflito e vida ao amargurado de alma, né? E a luz a gente que sabe quem é, né? É Jesus, né? A luz ao aflito e a vida ao amargurado. Você está aflito? Tem luz. No fim do túnel existe uma luz que se chama Jesus. Você está amargurado de alma, o Senhor tira sua amargura, né? E aqui no versos 21, a queixa de Jó, na realidade, era um estudo teológico
era uma pregação, era um esboço da vida e era o seu queixume, a sua paciência que tinha acabado, né? Aí diz assim, eu tenho paciência de Jó, mas Jó teve foi fé, né? A fé que gera a paciência. 21. Que anelam pela morte sem que ela venha e que cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos. Então, quando as pessoas estão numa aflição muito grande, né? Não é só de saúde, não. Uma aflição existencial. Uma pessoa que também tinha muito dinheiro, tinha muitos recursos e hoje se encontra falido. Então, ele pede muitas vezes a morte. E muitas vezes, muitos, infelizmente, trilha pelo caminho do suicídio, que não é o caminho certo, né? Não é o caminho certo e pede a morte. Mas nessa manhã gloriosa, eu digo a você, não peça a morte, peça a vida. Jesus, ele é a vida, ele tem solução para tudo. Não existe nada que Deus, que Jesus, o Espírito Santo não resolva. Que anela pela morte sem que ela venha. 22. Que muitos se regozijam e exaltam quando acham a sepultura. Quem muitos? É uma pergunta que tem uma interrogação. Quem muitos regozija e se exalta quando acha a sepultura? Ninguém. Ninguém. E muitas vezes uma situação que eu e você passa parece ser uma sepultura. E no versos 23, sim, porque se concede a luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados. É uma pergunta. Sim, porque se esconde, concede a luz ao homem cujo caminho está escondido. E que a quem Deus cercou de todos os lados. Então, a gente não tem para onde correr, porque Deus, ele nos cerca, está de todos os lados. Ninguém se esconde de Deus, né? A luz não se esconde de Deus, né? E o caminho não se esconde de Deus. Para onde o homem for, ele vai ver Deus. Resta saber se ele quer Deus, né? No 24, pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então, a língua de Jó estava no céu da boca, estava colada, estava sem o paladar, porque a amargura era muito grande, agora a dor era na carne, já tinha a dor na alma, já estava em perturbação emocional, não é isso? E nós vimos aqui qual perturbação foi que ele fez essas declarações. E ele diz assim, os meus gemidos se derramam como água. 25. Agora que vem a deixa. Cuidado para você e eu, ou eu e você, não ter chaves, abrir portas que não queria ser aberta. E aí no 25, depois dessa queixa todinha, ele dá o decreto para ele mesmo. No 25, porque aquilo que temo me sobreveio. O que era que ele temia? Perder os filhos, perder as riquezas, certo? Perder a saúde. Jó ia fazer o seu holocausto e no início do capítulo 1, ele dizia o quê? Eu vou adorar a Deus, que possa ser que meus filhos tenham pecado contra Deus. E aqui no 25 ele diz, porque aquilo que eu temia, então ele tinha temor, ele tinha fé, mas ele tinha temor.
não estava muito balanceado. É por isso que eu digo, a fé, o temor é inimigo da fé. Fé e temor não cola. Ter medo é uma coisa e temor é outra. A gente tem medo de colocar a tomada, o dedo na tomada. É um medo natural. A gente tem medo de tomar certos medicamentos. É um medo natural, né? Aí ele diz, porque aquilo que temo me sobreveio, e o que eu receio me aconteceu. Então ele declarou a porta que ele abriu, infelizmente. Ele deu um precedente para o inimigo. Quando o inimigo vai até Deus, ele deu um precedente. Disse lá, teu servo, ó, eu estou aqui, mas tu viste teu servo, eu vi o teu servo. Tu viste o meu servo Jó, vi. Mas, entre linhas, traçando em miúdo, ele tinha um precedente. Jó temia. Jó tinha receio de perder tudo. Então, a fé dele não estava totalmente compactada. A nossa fé tem que estar compactada. No primeiro capítulo, ele ainda disse, quando Satanás usa a esposa dele, né? Ele disse, mulher, tu falas como na boca de uma louca, como uma louca. Nu eu vim, nu eu vou voltar. E ele ainda disse, porventura não vamos adorar a Deus, servir a Deus no bom e no ruim? Em outras palavras, né? Na riqueza e na pobreza. Aí ele começou. Aí quando chega no capítulo 3, que dá essa crise existencial, as emoções dele estão pelo um fio, aí ele expõe tudo e expõe o temor e o receio. E aí no 26, não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Ele disse, eu não tenho repouso, nem sossego, nem descanso. Porque uma situação dessa, né? Ninguém pode ter. E aqui ele fala repouso, descanso, repouso, sossego e descanso. Espírito, alma e corpo. Espírito, repouso, sossego, alma, descanso, carne. E tem até um salmo, sossega minha alma. Aqui está a batalha dele nas 3 esferas humanas. Espírito, alma e corpo, repouso, sossego e descanso. Então Jó, ele aqui, a paciência dele começa a acabar e ele expressa sua queixa e sua legalidade que ele deu, por pequena que seja. Irmãos, nós estamos aqui no planeta Terra porque foi da permissão de Deus e Deus confiou em nós uma missão para a gente fazer aqui na Terra. Então a gente vai ter família, então a gente vai ter bens, então a gente vai ter vidas, então a gente vai ter tudo, mas sobretudo Deus soube todas essas coisas. Não podemos ficar numa noia, numa paranoia, né? Como muitos viciados que fumam droga, tomam as drogas, eles ficam naquelas paranoia, na noia, de tudo ter medo. Eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de perder meu carro, eu tenho medo de perder minha casa, eu tenho medo de... Se você fizer isso, andar por esse caminho, você está dando um precedente para o inimigo entrar e destruir tudo. Você tem que andar por fé. A minha vida está nas mãos de Deus, a vida da minha família está na mão de Deus, os meus bens estão na mão de Deus, a minha saúde está nas mãos de Deus, tudo está nas mãos de Deus.
Ele vai fazer e agir na hora certa, no momento certo. E então aqui na cena 6, amargas e infrutíferas discussões acerca das aflições de Jó entre este e seus 3 amigos. E aí aqui entra outra coisa muito séria que eu já errei muito nisso. Muito. É abrir a boca sem necessidade. Quando o Senhor manda a gente fechar a boca, fecha a boca, pelo amor de Deus. Mas pense numa coisa difícil é a gente fechar a boca. Mas fique de boca fechada, que Deus vai lhe dar vitória. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Não 2 bocas e um ouvido. 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Porque nas palavras é que vem muitas coisas. A boca, a língua edifica, a língua destrói, a língua santifica, a língua amaldiçoa, a língua abençoa. Olhe, a língua contra projetos, a língua fala o que está dentro de você. A boca fala o que está dentro do coração, né? Então, depois do capítulo 3, dessas declarações, estava tão bom, 7 dias calado, 7 noites calado, e ele vai, fala, amaldiçoa o dia que ele nasceu, amaldiçoa, ele fala algumas realidades sim, que todos iremos passar pela morte, grandes, pequenos, nobres, plebeus, vai passar, vamos passar, e aí depois ele dá aquela deixa que é a porta de legalidade que ele deu para Satanás entrar na vida dele e fazer a ciranda, né? E aqui no capítulo na cena 6, amarga influências e discussões de Jó entre seus 3 amigos, né? Então é aquilo que eu costumo dizer, aquilo que eu e você não entende, vamos ficar calado, que é melhor. A gente vai visitar alguém que está passando por uma aflição, por uma enfermidade, um câncer, não fala nada que tu não sabe. Vamos ficar calados, só pedindo a misericórdia de Deus. Não souber o que falar, louva. Vamos louvar, irmã, vamos louvar a senhora. Senhor, Jesus está aqui, não temas. Você vai numa casa que tem luto, que o filho, a mãe perdeu o filho assassinado, o filho estava nas drogas, a filha, não fala nada que venha inflamar aquela família. Fica calada, fica calado, só ora. Pede a Deus a misericórdia. Aquilo que eu e você não aponta, isso foi a mão de Deus, isso foi o dedo de Deus, isso foi tá pagando. Não, eu e você não estamos aqui na terra como juízes. Não. Nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão. Lembra das bem-aventuranças que Jesus disse? Bem-aventurados os pacificadores, os mansos, e por aí vai. Não te mete em coisas que não vamos nos meter em coisas que eu e você não entende. Cada um tem uma história de vida. É com ele e Deus. Então, depois dessa queixa do capítulo 3, houve uma discussão e vamos ficar na parte 3 de Jó. Porque aqui tem muitas coisas, né? Então é isso, meus queridos irmãos. Quando você estiver passando por uma provação e não saber, e não souber por que está passando, só peça a Deus a misericórdia, a Deus a graça, ore, cante, louve,
Diga que Deus é grande, que certamente o Senhor irá mover céu e terra para lhe dar a sua vitória. Amém? E vamos orar. Deus Pai de toda bondade, te louvamos, meu Pai, por mais uma oportunidade. Eu não canso de dizer isso. Te louvo pela sua vida na nossa vida. Te louvo por Jesus. Te louvo pelo Espírito Santo. Colocamos diante de ti a nossa vida. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a entender a tua vontade na nossa vida, na vida da nossa família. Enfim, coloco cada ouvinte, Senhor, deste canal e abençoo todos eles. Este canal te pertence, Pai, em nome de Jesus. Vem trazendo a graça, vem trazendo a misericórdia na vida de cada um deles. Abençoo todas as famílias brasileiras e do mundo. Toma a nossa nação, Senhor, nas tuas mãos. Consola as famílias enlutadas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, meus queridos irmãos. É tão bom estar com Deus, né? Então, um abraço na alma de vocês. Saiba que eu e você somos mais que vencedores. Deus abençoe você e sua família. Fique na paz do Senhor.